Existem verdades que só se revelam quando o estrago já está feito, e nenhuma delas é tão silenciosa e devastadora quanto perceber tarde demais o valor de alguém que sempre esteve do seu lado. Há um momento em que a vida não avisa, não grita, não explica, apenas mostra o que você perdeu e por que nunca mais vai encontrar algo igual. E quando essa verdade finalmente chega, ela não vem como um choque. Ela corrói devagar, justamente quando já não existe caminho de volta. Você já reparou que algumas verdades só aparecem quando já não há mais nada para salvar? Elas não chegam como um aviso, mas como um golpe tardio que expõe tudo o que você ignorou por tempo demais. E quando essa verdade se revela, ela não perdoa. Ela mostra exatamente o que você perdeu. O mais chocante é que essa percepção não nasce de repente. Ela se forma em silêncio, em pequenos sinais, em gestos que pareciam irrelevantes até se tornarem impossíveis de ignorar. É uma dor que cresce devagar, como se a vida estivesse montando um quebra-cabeça de arrependimentos. E o que vem depois é ainda mais inquietante, porque essa primeira verdade não é o fim. É só a porta sendo aberta. O próximo golpe já está se formando e quando ele chega, tudo muda. Tudo começa com um detalhe tão pequeno que quase passa despercebido. Uma dúvida que surge sem pedir licença. Um incômodo que você não sabe explicar. Um vazio que aparece onde antes havia presença. É o primeiro sinal de que algo começou a desmoronar. Mesmo que você ainda não perceba, logo depois, a saudade começa a doer de um jeito diferente. Não é falta do passado, é falta do que estava ali todos os dias e você nunca valorizou. As mensagens diminuem, a atenção some e o que antes era certeza vira ausência. E então surge o silêncio, não o silêncio comum, mas aquele que pesa. O tipo de silêncio que sufoca, que denuncia que algo mudou sem chance de retorno imediato. E é exatamente esse silêncio que prepara o terreno para a próxima queda, ainda mais profunda. O choque não vem quando ele vai embora. Vem quando você finalmente percebe que ele parou de voltar. É quando a presença que parecia garantida simplesmente desaparece da rotina, do dia, do mundo. E pela primeira vez, você sente o peso real do que perdeu. Ele não insiste mais, não tenta mais, não levanta bandeiras de paz onde só havia guerra. Aquele homem paciente, leal, constante, agora segue sem olhar para trás. E essa mudança silenciosa diz mais do que qualquer discussão que vocês já tiveram. É nesse instante que a ficha cai, fria e brutal. Porque a vida não está apenas tirando alguém, está mostrando o tipo de homem que você achou que teria para sempre. E o que vem depois desse choque mexe ainda mais fundo. Existe um medo que ninguém admite, o medo de ver quem você perdeu sorrindo de verdade. Não é ciúme, é o pânico de perceber que você não faz mais parte daquele sorriso. É o golpe que desmonta qualquer ilusão de que ele ainda estaria ali, esperando. Basta imaginar ele seguindo a vida, leve, tranquilo, talvez ao lado de outra mulher. A imagem rasga por dentro, porque ela sempre acreditou que ele nunca iria embora de fato. E agora, cada possibilidade vira um tormento silencioso, impossível de controlar. E esse medo não é o fim, é só o começo de algo ainda mais profundo. Porque quando ela percebe que não manda mais no destino dele, nasce uma nova dor. Uma que vai crescer, se transformar e revelar a próxima verdade devastadora. Então surge a vontade desesperada de dizer algo, qualquer coisa, só para quebrar a distância. Ela abre a conversa, digita, apaga, reescreve, hesita, como se cada palavra pudesse condená-la ainda mais. É uma guerra interna entre o orgulho que a prende e a saudade que a consome.
Ela percorre conversas antigas como quem revisita um lugar que não existe mais. Lê de novo cada gesto, cada cuidado, cada tentativa que antes ela ignorava sem pensar. E quanto mais revisita o passado, mais entende que não é só falta, é arrependimento puro. E essa trava emocional abre espaço para algo ainda mais pesado, porque quando a mensagem não sai, a culpa ganha voz. E o que ela diz é o que vai transformar completamente o que vem a seguir. É aqui que a dor muda de forma e vira fúria, não contra ele, mas contra ela mesma. Cada palavra fria, cada discussão inútil, cada gesto que ela desprezou, volta como um soco silencioso. Ela finalmente entende que o estrago não veio de fora, veio das escolhas que fez sem pensar. As cenas se repetem na mente como um filme que ela não consegue pausar. Lembra das vezes em que ele tentou conversar, tentar resolver, tentar amar, e ela simplesmente virou as costas. Agora, cada memória funciona como um espelho cruel, refletindo o quanto ela sabotou o que mais precisava. E essa raiva não fecha a história. Ela só empurra a verdade ainda mais fundo, porque depois de admitir o erro, surge algo que dói bem mais do que a culpa, algo que vai mostrar que o problema nunca foi ele, mas o que ela ainda não era capaz de ser. É só quando tudo desaba que a maturidade finalmente aparece, e ela não chega trazendo consolo, chega trazendo verdades duras. Pela primeira vez, ela enxerga o valor da calma, do respeito, da parceria que antes parecia banal. Percebe que aquilo que ela tratava como normal era, na verdade, um privilégio raro. Agora, cada situação que antes gerava drama parece pequena demais. Ela entende que comunicação não é fraqueza, que paz não é tédio, que paciência não é obrigação. E o que mais dói é saber que ele já oferecia tudo isso, enquanto ela oferecia inseguranças e jogos. Mas a maturidade atrasada tem um preço alto, porque quando esse entendimento finalmente floresce, o tempo já seguiu adiante, e essa consciência abre a porta para a verdade que machuca mais do que todas as outras, a que vem logo a seguir. É aqui que a comparação começa, não porque ela quer, mas porque a vida força. Cada pessoa nova que aparece deixa claro o que ele tinha e ninguém mais tem: constância, presença, paciência. E pela primeira vez ela entende que aquele jeito simples dele era, na verdade, algo extraordinário. Quando olha para trás, percebe que ele nunca foi impecável, mas foi único. Ele era o tipo de homem que escuta, que permanece, que protege mesmo sem receber o mesmo em troca. E essa diferença se torna gritante quando ela tenta encontrar essas qualidades em qualquer outro lugar e falha. E é exatamente essa constatação que faz a dor se multiplicar, porque agora ela não está apenas lamentando a ausência dele, está lamentando a raridade que deixou escapar. E essa percepção abre o caminho para o desespero de tentar recuperar o que o tempo já levou. É nesse ponto que surge o impulso quase incontrolável de tentar reverter tudo. Ela pensa em mandar uma mensagem longa, em pedir perdão, em explicar o que antes nem conseguia admitir. O coração acelera só de imaginar uma chance mínima de reconstruir o que destruiu. Mas, quando finalmente cria coragem, percebe algo devastador. O tempo não esperou por ela. Ele mudou, cresceu, se reconstruiu, sem precisar do que ela deixou para trás. E essa distância emocional, muito maior que a física, mostra que talvez não exista mais espaço para ela ali. E é desse confronto com a realidade que nasce a próxima verdade. Porque querer voltar é fácil. O difícil é encarar o fato de que ele aprendeu a viver sem ela. E o que essa revelação provoca é ainda mais doloroso do que a própria saudade. E então chega a verdade que corta mais fundo. Ele nunca precisou ser diferente.
tudo o que ela criticou, duvidou ou subestimou era exatamente o que o tornava especial. Ele era suficiente. Ela é quem não estava pronta para enxergar. Agora, cada lembrança ganha outro peso. Gestos simples se tornam tesouros que ela não soube guardar. Palavras que pareciam comuns, hoje são preciosas. Ela percebe que não perdeu apenas um relacionamento. Perdeu um tipo de amor que não se repete. E essa revelação não fecha a história. Ela apenas aprofunda a ferida. Porque quando essa ficha cai, a dor muda de lugar e de intensidade. E é essa dor que prepara o terreno para o desfecho mais duro de todos, aquele que não tem volta. O fim não chega com gritos, discussões ou declarações dramáticas. Chega com um silêncio diferente, firme, que mostra que ele finalmente escolheu a própria paz. Quando um bom homem se cansa, ele não avisa, ele simplesmente deixa de carregar o que nunca foi só dele. Ele não busca revanche, não tenta provar nada, não joga indiretas para ser notado. O homem que um dia insistiu além da lógica, agora segue leve, como quem finalmente entendeu o próprio valor. E essa tranquilidade dele é exatamente o que mais machuca. Ela percebe que perdeu alguém que só queria ficar, e é aqui que a história muda de dono, porque o capítulo que ele fecha se transforma na lição que ela aprende. Para ele é crescimento, para ela é compreensão tardia. E para o resto da vida é um arrependimento que não encontra resposta. No fim, a vida sempre cobra aquilo que ignoramos por tempo demais. Quando a verdade finalmente se revela, ela não vem para ferir, vem para despertar. E despertar dói, porque obriga a enxergar o valor que só aparece quando já não está mais ao alcance. Esse tipo de história não fala apenas sobre perda, mas sobre crescimento, sobre reconhecer que amor não é garantido, paciência não é infinita e presença não é eterna. É a lembrança viva de que tudo o que é raro precisa ser cuidado antes que desapareça em silêncio. E enquanto essa reflexão ecoa, surge a pergunta que ninguém quer encarar: quantas vezes mais a vida vai precisar repetir essa lição até que alguém aprenda? Porque o próximo capítulo sempre depende do que fazemos antes que seja tarde demais.